Olá, gente querida, gente bonita, a pastora Mônica aqui com vocês no nosso programa Gente da Gente, que tem por finalidade trazer sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E um dos personagens de hoje nunca é a pastora Mônica aqui que revela não, viu? É o meu amigo, né? Um grande amigo que, aliás, vamos ver então quem é o nosso personagem de hoje? Acompanhe comigo. Eu costumo dizer que pessoas são conhecidas pelo seu caráter, mas há também pessoas que são conhecidas pelo jeito que elas se portam. Eu, por exemplo, sempre fui muito estourado. Não é à toa que eu era chamado de filho do trovão. Claro, você ainda não sabe quem eu sou, mas já já você vai saber. Antes de conhecer o Mestre, antes de conhecer o Messias, antes de conhecer o Senhor Jesus, é assim que eu era chamado filho do trovão. Sabe por quê? Eu não tinha empatia pelas pessoas. Qualquer coisa eu queria resolver na força do braço. Eu era muito rápido para isso. Desejava até que matassem logo quem não queria obedecer, quem não queria aceitar Jesus. Por exemplo, eu apareço na Bíblia assim. Você não me conhece ainda, mas eu vou te dizer. Um dia eu fui chamado de filho do trovão, mas depois de aprender, ter empatia, ter amor pelas pessoas, eu passei a ser chamado de discípulo do amor. Eu sou João, discípulo do amor. Muito prazer. Bom, como agora vocês já podem saber, né? Já sabendo quem é o nosso personagem de hoje, vamos falar de João. É esse homem que a Escritura Sagrada até conhece ele como filho do trovão, porque ele era impetuoso. Ele era um homem, né, mais duro, mas era também conhecido aí, né, conforme o discípulo do amor, conforme as pessoas falam. Olha, nós vamos compartilhar aqui no livro de Marcos, o capítulo é o 9, o versículo é o 38. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos ensinamentos de Jesus, né, e da tolerância, daquilo que o Senhor vem ensinando para nós aqui hoje, né, acerca da gente tolerar determinadas situações. E olha a forma e a maneira como Jesus, ele vai lidar, né, exatamente com João, acerca da questão de, né, do expulsar os demônios, enfim, daquilo que João fez e que Jesus falou, epa, não impeça não, porque aquele que não é contra mim é por mim, quem não é contra nós é por nós. Jesus vem ensinando, mas deixa eu compartilhar com vocês aqui. Marcos capítulo 9, versículo 38 diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Olha o que Jesus vai trazer como resposta agora. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais. Por quê? Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Ou seja, Jesus não deixou, né, com que João agisse dessa forma. Por quê? Porque ele sabia que João ele era um homem explosivo, ele era um homem, né, intolerante, ele era um homem mais, né, dificilzinho. Enfim, mas o Senhor, ele teve todo cuidado também para falar com João, mostrando para João a importância das pessoas que, mesmo não sendo da mesma fé que a nossa, se é por dizer assim, podemos falar dessa forma, né? Se elas não estão agindo contrário a nós, não estão fazendo algo que vai ser nada, né, contrário, ele falou, olha, deixa, vamos tolerar essa parte. Ou seja, Jesus aqui estava ensinando a João acerca também do trabalho de libertação. O Senhor tem muito para nos ensinar. Aliás, a Bíblia relata que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. João tinha esse temperamento, João era uma pessoa ambiciosa, era intolerante, ele era, né, esse homem conhecido aí como filho do trovão, mas foi um discípulo do amor, irmãozinho de Tiago aí fazendo, né, a obra de Deus junto com os demais discípulos, com os demais apóstolos. Então, o que a gente pode entender? Se você é uma pessoa que mesmo ainda não está servindo e seguindo, em outras palavras, não está no caminho, estava lá igual, né, o Bartimeu, o filho de Timeu, na beira do caminho, mas certamente você não fez nada que viesse então a denegrir ali
a imagem de Jesus. Foi o que aconteceu aqui, por isso ele impediu aqui a João. Calma, João, que homem intolerante, meu Deus, né? E o que aconteceu? Logo ele trava João ali dizendo que aquele que não era contra ele era por ele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isto agora no próximo bloco, mas daqui a pouquinho, né? E já está de volta. Não sai daí não. Vamos a um break então, a esse intervalo. Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. E hoje estamos falando sobre o João, discípulo de Jesus, conhecido ali como discípulo do amor, mas que em determinadas ocasiões, circunstâncias, né, parece até contraditório, porque ele também foi chamado como filho do trovão. Porque ele era um homem impetuoso, ele era um homem ambicioso. Ele era um homem intolerante, mas estava ali fazendo a obra de Deus. E num determinado momento, numa determinada ocasião, a Bíblia relata que ele surpreende uma pessoa e diz para aquela pessoa que ela estava fazendo algo ali fora do comum, que não era para ela. Jesus então embarrera João nestas palavras. Olha o que ele diz para o João. Jesus respondeu, estou aqui em Marcos capítulo de número 9, no versículo é o de número 39 agora. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. O que Jesus quis dizer ali? Ô Pedro, ô Tiago, ô João, né? A todos que ali estavam, né, participando de tudo aquilo. Olha, não impeça o cara não. Se ele não tem sido contra nós, ele está sendo por nós. Às vezes é o que acontece. Quantas pessoas ainda não estão no caminho, mas também não são contra nós. Estão ali falando bem, não, porque Deus, eu creio em Deus, Deus é amor, Deus ele é isso mesmo, né? Ele é aquilo que faz acontecer, né? Um milagre, acontecer cura, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus do impossível, mas a pessoa até conhece essas palavras, mas ela não está no caminho. Ela não está, esse cara também não estava. E ali João, querendo, né, agir de uma forma assim meia impetuosa, parando ali, travando ali, impedindo ali o trabalho, a obra do Senhor. A mesma coisa, às vezes as pessoas, elas não seguem a Jesus, elas não estão dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas elas conhecem, já ouviram falar de Jesus e sempre vão agir ali de forma boa, com muita idoneidade, às vezes e muitas das vezes também, né, fazendo mais do que os que estão dentro. Porque às vezes, né, as pessoas, elas nos surpreendem da forma e com a forma em que tratam a obra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 40. Pois quem não é contra nós, dizia aqui Jesus, né, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, olha Jesus falando, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que coisa linda. Jesus falou, olha, aquele que der de beber, né, mesmo que um gole de água, aos seus profetas, nesse não vai perder o galardão. Em outras palavras, também vai ser salvo, vai ser abençoado. A presença do Senhor vai alcançar estas pessoas. Então assim também acontece nos dias de hoje, que aliás falando nos dias atuais, falando nos dias de hoje, eu queria chamar aqui agora como é que seria um João nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá, você já ouviu falar de pessoas que são ponto de referência? Se ele come muito, se ele compra e não paga, se bebe muito, se é magro, se é gordo, às vezes serve como ponto de referência. Eu era um desses. E como que eu era conhecido? Como uma pessoa explosiva, como uma pessoa sem paciência, sem empatia pelo meu próximo. Na hora que eu tinha que tomar uma decisão, era como um trovão. Era como um trovão, era um negócio a resolver logo. Até que eu conheci uma pessoa que mudou o meu jeito de ser, que mudou o meu pensamento, que mudou, apagou a minha história daquele homem que eu era um dia, ele apagou a minha história, porque eu era realmente conhecido como uma pessoa
explosivo. Pouca gente gostava de ficar perto de mim por causa dessa explosão. Explosão que eu não tinha razão para ser ou ter, mas assim eu era. Até que eu conheci esse amigo de verdade, que falou para mim que a vida não é assim. Não é tudo que se resolve com um tapa, não é assim que funciona. E aí, depois que esse amigo entrou na minha vida e me convenceu de que tinha um outro jeito, uma outra maneira para resolver as coisas. E eu abracei essa ideia. E hoje, quem eu sou? Eu sou João, o discípulo do amor, nos dias de hoje. É, pessoal, que interessante, né? Você vê que a maturidade, o conhecimento, os ensinos, as instruções, a forma como Jesus orientava ali a Pedro, isso trouxe para Pedro uma maturidade, um crescimento espiritual. E o que acontece? Às vezes a pessoa, porque está começando, e aqui, né, realmente aqui, era exatamente um dos primeiros ensinamentos, as primeiras galgadas ali, vamos dizer assim, de João. Por isso ele agiu daquela forma impetuosa, ambiciosa, né? Foi um homem ali explosivo, mas, porém, né, podemos aqui observar que João, ele realmente se deixou ser moldado, se tornando um amigo de Jesus muito íntimo, se tornando ali, né, um homem muito apaixonado pelo que ele fazia. Ou seja, ele transformado estava. É o que a palavra de Deus ela pode fazer em nossas vidas. Começamos às vezes porque somos neófitos, porque temos, né, pouca intimidade com Jesus, com a palavra, não temos tanto conhecimento assim e acabamos errantes, pecando, fazendo coisas, né, que realmente o Senhor reprova, mas logo depois você vê ali esse homem sendo muito usado para a glória de Deus. Não vai ser diferente na sua vida, não vai ser diferente na vida daqueles que se aproximam do Senhor Jesus, porque estes que se achegam até a Ele, Ele também diz por sua palavra, chegai-vos a mim, eu também me achegarei até vós. E foi o que aconteceu com João. Teve uma vida transformada, uma vida restaurada e fazendo ali a vontade do Senhor, se tornou um grande amigo de Jesus, um discípulo muito abençoado, chamado ali, conhecido como discípulo do amor. Não era mais aquele homem, né, impetuoso, intolerante, mas um homem que realmente fez toda a diferença dentre os discípulos de Jesus. Que assim sejamos, né, possamos fazer juntos a diferença, mostrando para que, né, e por que estamos nesse mundo, e realmente é para agradar o nosso Deus e não aos homens. Olha, eu vou ficando por aqui, fiquem todos na paz e que Deus te abençoe. Tchau, tchau!